Eu só percebi que meus filhos tinham desaparecido quando encontrei a casa silenciosa demais. Um silêncio que não combinava com a hora do dia, nem com o jeito deles, nem com absolutamente nada naquela quarta-feira que deveria ser comum. As luzes estavam acesas, os pratos do lanche ainda sobre a mesa. Os desenhos que eles estavam colorindo antes de eu tomar banho continuavam espalhados no chão da sala, mas eles não estavam. No começo, meu corpo reagiu com uma calma estranha, quase mecânica. Chamei pelos dois, olhei no quintal, subi as escadas. A cada porta aberta, meu coração se acelerava um pouco mais, como se uma mão invisível estivesse apertando meu peito com força crescente. Quando abri o armário das crianças e vi o espaço vazio onde deveriam estar 2 mochilinhas escolares, senti a garganta fechar. Ele tinha levado as coisas deles. Não só as coisas, os documentos, o remedinho do nosso filho mais novo, o casaco preferido da nossa menina, tudo escondido. Tudo silenciosamente preparado antes de eu perceber. Eu liguei para ele na mesma hora. Não pensei, não respirei, só disquei. Onde estão as crianças? Perguntei sem conseguir controlar o tremor. Um segundo de silêncio. Depois, a voz dele, fria, impessoal, a voz que eu aprendi a temer nos últimos anos. Elas estão comigo? É melhor assim. Você saiu escondido. Minha voz falhou. Saí porque você não sabe cuidar de nada, ele respondeu, como se estivesse dando uma opinião neutra sobre o clima, e desligou. O som do telefone cortado ecoou como um estouro dentro da cozinha. Foi nesse instante que senti minhas mãos formigarem, como se minha própria pele não estivesse mais obedecendo meu corpo. A mente tentava racionalizar, mas o instinto gritava. Ele planejou isso. Corri até a gaveta onde ficava o rastreador do meu carro. Ele nunca tinha se interessado pelo meu carro, nunca pediu para pegá-lo emprestado. Mas naquela tarde insistiu, dizendo que precisava resolver uns pagamentos. Agora eu entendia o motivo. Abri o aplicativo com os dedos trêmulos, quase incapaz de tocar a tela. A bolinha de localização demorou a carregar. Demorou tanto que senti as têmporas pulsarem como se meu cérebro quisesse fugir também. Quando o mapa finalmente abriu, minhas pernas ficaram fracas. Eu precisei me segurar na quina da pia para não cair. O carro estava parado num endereço que eu conhecia e que ele sempre jurou não ter absolutamente nada a ver com ele. Uma mentira antiga. Uma daquelas que eu tinha decidido engolir para evitar mais uma discussão interminável. Ver o endereço ali, iluminado na tela, foi como levar um tapa tão forte que a alma girou antes do corpo. Meus filhos estavam naquela casa, numa casa onde eles nunca deveriam estar, numa casa ligada a uma história que ele escondeu de mim por meses, talvez anos. A primeira lágrima caiu sem que eu percebesse. A segunda veio como um colapso silencioso. Eu estava ali, congelada, enquanto o mundo parecia diminuir ao redor, como se minha própria cozinha estivesse sendo engolida por uma sensação de perigo que eu não conseguia nomear. E naquele desespero, uma ideia surgiu, tímida, mas firme. Uma ideia que ele jamais imaginaria que eu teria coragem de seguir. E seria justamente isso que mudaria tudo depois. O inferno estava só começando. Mas a virada antes também. dessa fuga covarde, minha vida com ele já era uma coleção de pequenos sacrifícios que eu fazia sem perceber. Eu acordava às 5 todos os dias, ainda com o corpo pesado, preparando lancheira, separando uniforme, dobrando as roupas dele que ele deixava largadas como se minha rotina fosse um serviço invisível. Na época, eu dizia a mim mesma que isso era normal. Família, afinal, é trabalho. Mas hoje percebo, eu trabalhava sozinho. E ele acordava devagar, como se o mundo inteiro estivesse ali apenas para esperar o humor matinal dele. Tomava o café que eu preparava, pegava as chaves do carro sem agradecer
e saía sempre com aquele ar seguro de quem nunca precisou se preocupar com nada que não fosse conveniente. Naquele tempo, eu achava bonito o jeito organizado dele. Só anos depois percebi que aquilo não era organização, era controle. Controlava a hora que eu saía, perguntava insistentemente com quem eu ia, corrigia o jeito como eu falava com as outras pessoas. Tudo por cuidado, tudo pela família. Mas havia detalhes pequenos, quase invisíveis, que hoje gritam na minha memória. Como quando ele comentava que meu cabelo estava desarrumado demais para uma mãe, ou quando ele dizia que eu não precisava de amigas porque elas só me enchiam de ideias erradas, ou quando ele fazia aquele sorriso curto sempre que eu falava algo que me orgulhava, um sorriso que parecia dizer: não se empolgue tanto, você não é tudo isso. Na época, eu achava que era bobagem, que eu estava sensível demais, que casamento era isso mesmo, um atrito constante. E talvez essa tenha sido minha maior ingenuidade, confundir desgaste com amor. Lembro-me de uma cena específica, tão nítida que chega a doer lembrar. Eu estava lavando louça um sábado à tarde, as mãos enrugadas de tanto detergente, quando ele entrou na cozinha e disse casualmente: "Você não consegue fazer nada sem se enrolar, né?" Eu nem respondi, só continuei lavando. Mas por dentro, algo desceu rasgando, como se uma pequena fissura tivesse se aberto no meu peito. Aquela frase parecia pequena naquele instante. Só mais um comentário, só mais um suspiro de impaciência dele. Mal sabia eu que aquela pequena frase era só o primeiro fio de um novelo enorme que ele puxaria até me deixar emocionalmente esvaziada. E as crianças, eu não tinha percebido o quanto ele estava se aproximando delas de um jeito diferente, um jeito calculado, mais presente, mais doce, mais paciente do que nunca. E eu, exausta, via aquilo como algo bom, como algo necessário. Mas naquela época, enquanto eu buscava equilíbrio, ele buscava vantagem. Foi numa manhã qualquer, enquanto eu amarrava os cadarços do nosso filho, que percebi algo estranho. Ele me observava com um olhar que eu nunca tinha visto. Um olhar frio, quase analítico, como se estivesse catalogando cada gesto meu. Naquele momento, senti um calafrio subir pelas costas. Mas, como tantas outras vezes, ignorei. Só que aquele olhar, aquela calma deslocada, aquela evolução súbita de pai perfeito, hoje eu entendo. Era o começo do plano. Um plano que culminaria na noite em que ele levou meus filhos escondido. E eu, cega pela rotina, não vi. Mas havia mais sinais. Sinais que agora, olhando para trás, parecem gritar. E foi só quando ouvi uma frase específica, dita semanas antes da fuga, que tudo fez sentido. Uma frase que, na época, eu deixei passar, mas que agora percebo que foi o primeiro aviso de que o inferno estava sendo montado com antecedência. A frase que ele disse semanas antes da fuga voltou à minha memória como um estalo. Um dia, Helena, você vai me agradecer por eu assumir o que você não consegue. Na hora, eu ri sem graça, achando que era só mais um comentário atravessado dele. Mas, agora, revendo tudo, percebo que ali começava a arquitetura do pesadelo. Nos primeiros anos do nosso casamento, ele tinha um charme silencioso, quase magnético. Falava pouco, olhava muito. Me fazia sentir como se eu estivesse sempre um passo atrás. Mas, na época, confundi isso com admiração. Com o tempo, essa distância se tornou uma forma sutil de controle. Ele sempre queria saber onde eu estava, mas nunca dizia para onde ia. Sempre apontava meus exageros, mas nunca reconhecia os dele. Sempre minimizava minhas conquistas, mas fazia questão de alardear cada pequena vitória própria. O pior é que ele era inteligente demais para ser abertamente cruel. Nunca gritava, nunca quebrava nada, nunca perdia o controle. Pelo menos,
não o controle visível. Ele preferia as facas invisíveis, aquelas que não deixam marcas na pele, só na alma. Comentários como: "Você está cansada, mas você só ficou em casa hoje", ou "Por que você sempre faz tudo parecer tão difícil?". Pequenas frases ditas com leveza, quase brincando, mas que entravam em mim como farpas. E havia outras coisas, mais silenciosas ainda. Lembro de quando ele começou a mexer nos meus e-mails, dizendo que era por segurança. Eu achei estranho, mas deixei. Depois foram minhas mensagens, depois as redes sociais. E quando percebi, ele sabia de tudo que eu falava, com quem conversava, o que comentava, até o que eu curtia. Eu tinha me tornado transparente e ele opaco. Outra memória que me atravessa como um fio gelado. Um dia fui visitar uma amiga que eu não via há meses. Quando voltei, ele estava sentado na sala, luz apagada, apenas o clarão da TV iluminando o rosto dele. "Você chegou tarde", ele disse sem mover um músculo. "Era só um café", respondi. "Você nunca sabe a hora de voltar", ele murmurou. Não era o que ele dizia, era como ele dizia, com aquele tom que fazia parecer que eu estava sempre errada, sempre inadequada, sempre devendo. Foi assim que, aos poucos, fui me afastando das pessoas, não porque ele proibiu, mas porque eu já não tinha energia para explicar nada a ninguém, nem para lidar com o incômodo que eu via surgir nos olhos dele quando eu me permitia existir fora da órbita dele. A erosão emocional não aconteceu de uma vez. Foi lenta, metódica, silenciosa. E a parte mais cruel, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Lembro-me de uma noite em que estávamos deitados e eu, tentando uma conversa sincera, disse: "Às vezes eu sinto que você não confia em mim". Ele virou lentamente, me olhou por alguns segundos, um olhar pesado, frio e perfeitamente calculado, e respondeu: "Eu só não confio no que você diz que sente". Aquela frase me desmoronou. Era como se minha própria realidade estivesse sendo arrancada de mim. Eu comecei a duvidar das minhas emoções, dos meus instintos, da minha memória, de tudo. E foi nesse estado, esvaziada, confusa, sempre tentando me ajustar, que ele começou a se aproximar das crianças de um jeito estranho. Mas um afeto performado, era afeto, sim, cheio de timing, de intenção. Como se cada gesto fosse parte de algo maior que eu ainda não conseguia enxergar. Começou a fazer vídeos com eles, postar frases sobre paternidade ativa, quando nunca tinha feito nada disso antes. Começou a levar e buscar na escola com mais frequência. Não porque queria ajudar, mas porque queria ser visto. Começou a falar como se entendesse mais deles do que eu, como se eu fosse alguém que atrapalhava. E um dia, o mais velho me disse: "Mamãe, o papai falou que às vezes é melhor morar com ele porque você fica triste demais". Naquele instante, senti um arrepio deslizar pela minha espinha. Um arrepio que dizia: algo está sendo construído sem você perceber. Eu quis acreditar que era só mais um comentário infeliz dele. Eu quis ignorar. Eu quis manter a paz. Mas ali, naquele pequeno depoimento infantil, já estava a semente da fuga, a semente do sequestro emocional. E foi só depois, muito depois, que entendi. Enquanto eu tentava salvar a família, ele preparava a narrativa que justificaria o que fez. E o mais cruel é que, nessa época, eu ainda acreditava que podia consertar tudo. Mal sabia eu que o pior ainda nem tinha começado. A primeira fronteira que ele cruzou, aquela que hoje vejo com nitidez dolorosa, aconteceu numa tarde de chuva, 3 meses antes da fuga. Eu estava chegando em casa quando vi, pela janela, ele sentado no sofá com as crianças, a TV desligada, nenhum brinquedo por perto, apenas os 3 alinhados como se posassem para uma fotografia silenciosa. Quando entrei, senti imediatamente que havia algo deslocado no ar, um clima ensaiado,
uma calma que não combinava com a espontaneidade das crianças. Ele me olhou com aquele sorriso breve, quase seco. Estamos conversando sobre responsabilidade, disse, com um tom que soou mais como sentença do que ensinamento. O mais velho abaixou os olhos. A menor mordeu o canto da blusa, nervosa. Uma cena pequena, mas que me fez sentir a pele arrepiar, como se alguém tivesse acendido uma lâmpada fria dentro de mim. Nesse dia, ele insinuou, diante deles, que eu era desorganizada, inconstante, emocional demais, mas disse tudo de forma calma, cuidadosa, como quem fala verdades inevitáveis. Verdade é. Ele não estava conversando com as crianças, estava ensinando a narrativa que contaria meses depois. E eu, sozinha diante daquela encenação, me senti pela primeira vez empurrada para fora da minha própria maternidade. Mas foi só o começo. 2 semanas depois, ele ultrapassou o limite de vez. Eu estava na escola das crianças, numa reunião de rotina, quando a coordenadora pediu para conversar comigo sozinha. Ela fechou a porta, ajeitou os óculos e disse: "Seu ex passou por aqui ontem. Falou algumas coisas que nos deixaram preocupados." Meu coração gelou. "E o que ele disse?" Perguntei, sentindo o ar pesado na garganta. A coordenadora hesitou, como se medisse cada palavra. "Ele sugeriu que você anda instável, que talvez esteja com dificuldade para lidar com a rotina das crianças. Disse que está pensando em pedir guarda compartilhada com prioridade para ele." Eu senti o chão inclinar. A sala pareceu diminuir ao meu redor, como se estivesse encolhendo para me prender num canto. Instável, dificuldade, prioridade. As palavras ecoavam como pequenas explosões controladas, precisas, frias, estudadas. Ele estava pavimentando o caminho, e eu nem imaginava. Naquela noite, confrontei ele por mensagem, com os dedos trêmulos de indignação. "Você foi na escola sem me avisar?" Ele demorou quase 20 minutos para responder. E quando respondeu, foi com aquela frieza calculada. "Se eu não fizer as coisas, ninguém faz." Eu li e reli a frase, tentando entender como ele conseguia virar tudo contra mim com tanta naturalidade. Mas a frase seguinte foi ainda pior. "Você devia me agradecer por assumir o que você não dá conta." Ali, pela primeira vez, senti raiva. Uma raiva antiga, escondida por anos, respirando fundo como quem desperta devagar. Mas ele ainda não tinha terminado. O golpe mais cruel veio no final daquele mês. Eu precisava de um documento importante para renovar o plano de saúde das crianças. Ele sabia disso. Mas, de repente, o documento havia sumido. Eu revirei gavetas, caixas, pastas, nada. Quando perguntei a ele, respondeu: "Estranho, achei que estivesse com você." Só que havia algo no seu tom, algo leve demais, quase irônico, quase satisfeito. 3 dias depois, o documento apareceu dobrado dentro da mochila do nosso filho, uma mochila que ele tinha levado para lavar. Coincidência? Era método. Não, tudo nele era método. A manipulação não era apenas emocional, era logística, era estratégica, era preparativa. Um ensaio silencioso para o movimento final. E então veio o dia em que ele ultrapassou o limite de um jeito que me fez sentir o corpo paralisar. O dia em que percebi que ele já não respeitava nenhuma fronteira, nem moral, nem humana, nem paterna. Foi quando descobri que ele havia criado um e-mail em meu nome. Um e-mail falso, com minha foto, meu número, meu sobrenome, e usou para enviar mensagens para si mesmo. Mensagens onde eu supostamente dizia que estava esgotada, perdida, sem condições emocionais. Mensagens que ele guardou. Mensagens que ele mostrou para alguém. Mensagens que seriam parte do plano que culminaria na fuga. Quando vi isso, quando vi o print que uma pessoa próxima me enviou, senti a visão borrar, como se o mundo tivesse ficado aquático ao meu redor. Ali eu entendi. Ele não era apenas frio,
Ele era calculista. Ele estava construindo um caso contra mim. E eu ainda não sabia que o pior estava prestes a acontecer. A fuga não foi impulso, foi o ato final de uma peça que ele vinha dirigindo há meses. E o que veio depois disso foi ainda mais devastador. A madrugada depois da fuga foi um borrão. Eu andava pela casa como quem procura ar, abrindo portas que eu já sabia que estavam vazias, tocando brinquedos que ainda tinham o calor das mãos deles. A cada objeto, uma fisgada, a cada lembrança, um corte. Eu não conseguia pensar direito. A cabeça girava, o peito ardia, e a sensação de culpa me esmagava como se eu tivesse falhado em algo essencial e irreversível. Foi nesse estado, trêmula, pálida, quase desmoronando, que ouvi uma batida na porta. 3 toques, firmes, medidos. Eu não esperava ninguém. Abri a porta com o coração disparado, imaginando qualquer coisa, menos quem estava ali. Era Ana, a mãe de um dos colegas de escola da minha filha. Uma mulher quieta, observadora, sempre gentil nas conversas rápidas na porta da escola. Nunca fomos íntimas, mas sempre houve nela um olhar que parecia entender mais do que dizia. Helena. Ela me encarou por 2 segundos e sua expressão mudou. Meu Deus, o que aconteceu? Eu não consegui responder. Só fiz um gesto com a mão, um gesto quebrado. E as lágrimas vieram de novo, urgentes, violentas. Ela entrou sem pedir permissão e fechou a porta atrás de si. Senta, disse com a firmeza de quem sabe lidar com o caos do respira primeiro, depois você me conta. E foi nesse tom simples, humano, que pela primeira vez naquela noite eu senti como se alguém estivesse me puxando de volta para a superfície. Contei tudo: a fuga, o rastreador, o endereço, a ligação, o silêncio. Enquanto eu falava, o rosto dela ficava mais tenso, mais sério, como se cada palavra minha encaixasse peças de um quebra-cabeça que ela já tinha visto antes. Quando terminei, ela ficou em silêncio por alguns segundos, depois respirou fundo. Eu preciso te mostrar uma coisa, disse. Ela abriu a bolsa, pegou o celular e deslizou algumas mensagens na tela. Isso pode ser importante. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar no chão. E então ela me mostrou mensagens de 2 semanas antes, mensagens enviadas por ele para o ex-marido dela, um homem que eu mal conhecia. Eles conversavam sobre mim, sobre minha instabilidade, sobre como eu não estava dando conta, sobre como ele precisava agir antes que algo pior acontecesse. Meu estômago afundou. Como você tem isso? Perguntei, a voz falhando. Ana engoliu seco. Meu ex me mostrou porque achou estranho. Disse que parecia encenado demais. Ela me olhou nos olhos. Ele não confia no seu ex. Ele disse que a conversa tinha um tom calculado. Quando li as mensagens com mais calma, senti meu corpo inteiro formigar. Não eram mensagens espontâneas, frases perfeitas, estruturadas, como se ele estivesse criando uma narrativa para justificar o que faria depois. Cada palavra era uma peça montada. Mas então veio o golpe final da noite. Ana colocou a mão no meu braço e disse, quase em sussurro, Helena. Ele andou perguntando para um advogado sobre guarda unilateral. Meu coração travou. Quando? Perguntei, sentindo a garganta fechar. 1 mês atrás, 1 mês, antes de qualquer conflito, antes de qualquer discussão recente, antes de qualquer suposta instabilidade. Ele já estava planejando tudo, passo a passo, como quem escreve um manual para destruir alguém. Senti um calor estranho subir pelo meu pescoço, um calor que misturava raiva, incredulidade e um medo profundo. Meu corpo parecia querer lutar, mas minha mente ainda tentava acompanhar a velocidade da verdade que se revelava. Foi então que Ana segurou minha mão com força. Você não está louca. A frase veio firme, como um murro silencioso no coração. Ele está manipulando tudo, e você vai precisar de provas, provas reais, e eu vou te ajudar.
Aquela foi a primeira vez, desde que ele fugiu com as crianças, que eu senti um fio de chão sob os pés. Um fio tão fino que podia se romper, mas era chão, e eu mal sabia que, graças a ela, nas horas seguintes eu encontraria algo que mudaria tudo, algo tão concreto, tão inegável, tão devastador, que desmontaria boa parte do teatro que ele vinha montando há meses. Foi Ana quem me disse a frase que abriu um buraco novo dentro de mim. Se ele planejou tudo, Helena, então ele deixou rastros. Rastros. Essa palavra acendeu algo no meu peito, como se uma parte adormecida de mim tivesse acabado de acordar. Ela me ajudou a levantar, colocou um copo d'água na minha mão e começou a andar pela casa devagar, olhando cômodo por cômodo, como quem procura sinais onde eu só via caos. Ele esteve aqui ontem? Perguntou. Sim, passou rapidinho para deixar umas coisas das crianças. O olhar dela mudou. Então vamos começar por aí. No quarto das crianças tudo parecia no lugar. Organizado demais até. E isso, vindo dele, era o primeiro alerta. Ana abriu a gaveta de baixo, puxou os cadernos escolares, virou um deles e, entre duas folhas coladas, encontrou algo dobrado em 4, um recibo com o nome dele e a data, 4 semanas antes da fuga. O serviço do descrito, impressão e encadernação de documentos jurídicos. Meu coração deu um salto seco no peito. Isso pode ser qualquer coisa, murmurei, tentando me agarrar a uma normalidade que já tinha ido embora. Pode, ela respondeu, mas não se encaderna qualquer coisa assim. Vamos guardar. Ela abriu outra gaveta. Silêncio. Eu só ouvia minha respiração curta, irregular, e o som suave das mãos dela mexendo em papéis, até que algo caiu no chão. Um pendrive preto, comum, algum tempo atrás marca. eu teria achado normal. Mas agora tudo tinha uma nova cor. Ana olhou para mim. Você já viu isso? Nunca. Ela o colocou na mesa, como se fosse um animal adormecido e perigoso. Fomos para o meu notebook. Eu hesitava em encaixar o pendrive, mas Ana apenas disse: se for importante, você precisa saber. Agora. Conectei. A tela carregou 3 pastas: imagens, áudios, documentos. Meus dedos ficaram gelados. Abri a pasta de documentos. Ali estavam prints de mensagens minhas, mas cortadas, reorganizadas, editadas, como se ele tivesse montado uma versão minha que nunca existiu. Havia frases soltas, costuradas de propósito para parecer que eu estava emocionalmente instável. Comentários meus tirados de contexto, fragmentos que, montados daquele jeito, davam a impressão de que eu não conseguia cuidar das crianças. Eu li e cada linha parecia me rasgar por dentro. Ana apertou o meu braço. Ele montou Isso é tudo, fabricação. mas havia mais. No final da pasta, um arquivo estranho. Relatório.tf. Quando abri, senti a sala rodar. Era um documento inteiro, com data, tópicos, parágrafos, descrevendo supostos episódios meus, todos inventados, todos cronológicos, todos cuidadosamente estruturados como se fossem registros reais. E embaixo, no rodapé, uma assinatura digital dele. Eu coloquei a mão na boca para não gritar. Helena, Ana sussurrou. Isso aqui foi preparado para justificar a fuga. Ele ia usar isso contra você, formalmente. Meus olhos arderam, meu peito queimava, mas ainda não era tudo. Ana abriu a pasta de áudios. Havia 4 gravações, todas curtas, todas com datas precisas. Na primeira eu dizia: eu não aguento mais isso. Mas eu reconheci o áudio. Era uma conversa antiga sobre o meu trabalho. Ele tinha recortado. Na segunda, minha voz parecia vacilar. Eu não sei se dou conta. Aquilo era de um dia em que eu falava sobre a casa, não sobre as crianças. Ele tinha isolado só a frase que lhes interessava. Na terceira, havia silêncio antes da minha voz dizer: preciso de ajuda. Era uma conversa com minha irmã sobre contas atrasadas. Ele tinha extraído só a parte útil para a narrativa dele. Cada áudio era uma facada.
Cada edição, um golpe. Mas foi o quarto arquivo que fez minhas pernas fraquejarem. Um áudio dele, a voz dele, clara, controlada, dizendo para alguém: tudo vai fazer sentido quando eu mostrar as provas. Ela não tem como reverter. Eu quase deixei o notebook cair. Provas. Ele chamava aquilo de provas. Ana respirou fundo, segurando minha mão. Agora você tem as verdadeiras. O pendrive não era apenas um descuido. Era a confirmação de que ele vinha arquitetando tudo há muito tempo, sozinho, no escuro, enquanto eu mal conseguia respirar entre as responsabilidades da rotina. Ali, diante daquele conjunto de documentos falsificados, prints manipulados, áudios recortados, eu entendi a dimensão da crueldade. Ele não tinha fugido no impulso. Ele tinha fugido com um dossiê criado para destruir minha credibilidade, mas o destino tinha deixado o dossiê para trás, na nossa casa, nas gavetas dos nossos filhos, e aquilo mudava tudo. Eu fechei os olhos, tentando respirar. O pânico, a raiva, a dor, tudo se misturava como ondas violentas dentro de mim. Mas, junto delas, pela primeira vez, veio uma força silenciosa, mas firme, surgindo do fundo da minha garganta, como se uma parte minha, uma parte que ele tentou adormecer por anos, estivesse despertando. Ele não sabe que isso ficou aqui, eu sussurrei. Exatamente, Ana respondeu. E é isso que vai virar o... Eu fiquei ali sentada, ainda encarando o notebook como se ele pudesse explodir. As provas estavam todas diante de mim, mas algo dentro de mim insistia que ainda faltava uma peça. A peça que explicaria não só o que ele fez, mas por que fez. Ana percebeu meu olhar perdido e sentou ao meu lado. Helena, ele não fez isso do nada. Eu sei, respondi quase num sussurro, mas ele sempre foi tão controlado, tão seguro de si. Minha voz falhou, porque a verdade é que, por mais cruel que ele tivesse sido, parte de mim ainda buscava entender. A mente humana tenta sentido até nas próprias ruínas. Foi então que Ana disse algo que fez meu coração parar por um segundo. Ele não fugiu por causa das crianças. Ela me olhou nos olhos. Ele fugiu por causa de algo dele e usou as crianças como escudo. Aquela frase entrou em mim como uma lâmina, devagar, fria, fatal. Eu virei para ela, confusa. Como assim? Algo dele? Ana hesitou. Depois se levantou, andou até a bolsa e tirou um envelope dobrado. Eu achava que isso não tinha relação. Tenho certeza que tem. Ela me entregou o envelope. Meu ex trabalha com contabilidade. Ele recebe movimentações financeiras de empresas da região. Ela respirou fundo. Há 3 meses ele me mostrou algo que achou estranho. E, por coincidência, era da empresa do seu ex-marido. Meu estômago afundou. Abri o envelope com as mãos tremendo. Dentro havia 2 extratos bancários impressos, ambos com o nome da empresa onde meu ex trabalhava. Mas o que me fez perder o ar não foi o extrato da empresa, foi o segundo, um extrato pessoal. Conta dele, transferências, valores altos, entradas e saídas que não combinavam com o salário dele, nem de longe. E em 2 das transferências, a mesma descrição: pensão antecipada, valor majorado. Meu coração bateu tão forte que senti o pulso vibrar no pescoço. Isso é... Tentei falar, mas a voz não saía. Ana completou. Isso é ele escondendo dinheiro. Meses antes da fuga. Eu precisei apoiar as mãos na mesa. Tudo começou a fazer sentido de um jeito terrível. Ele não estava tentando me tirar das crianças por preocupação. Ele estava tentando evitar uma auditoria. Ele estava tentando evitar que eu descobrisse que ele desviava valores da própria empresa, valores que passavam por contas que ele movimentava em nome de outra pessoa. E então veio o detalhe que fechou o quebra-cabeça como um estrondo. Uma das transferências tinha como recebedora a mulher do endereço onde ele estava com as crianças.
Eu senti o chão sumir. Ele... Eu engoli seco. Ele estava usando ela? Ana balançou a cabeça. Ou dividindo com ela, não sabemos. Mas o que sabemos é que ele tinha um motivo forte para desaparecer. Ela respirou fundo. E precisava fazer você parecer instável antes de qualquer investigação. Minha pele arrepios, frio, tudo misturado. Calor. Era isso. Esse era o motivo. Ele planejou a falsa narrativa da minha instabilidade. Montou dossiê, recortou áudios, criou e-mails falsos, manipulou a escola, se aproximou das crianças, não para ser pai, mas para ter uma desculpa que justificasse uma fuga repentina caso a empresa descobrisse o desvio. E usar as crianças foi a parte mais cruel e mais estratégica. Porque quem desconfiaria de um pai que salvou os filhos de uma mãe instável? Meu corpo inteiro estremecia enquanto a verdade se encaixava. Ele não fugiu com nossos filhos, sussurrei com a voz quebrada. Ele fugiu atrás de um álibi. Ana assentiu lentamente. A revelação me atravessou como um golpe surdo no peito. Uma dor que não gritava, vibrava. Eu pensei que conhecia o homem com quem passei tantos anos, mas o que eu via agora era alguém que eu jamais teria imaginado. Não um monstro, não uma caricatura, mas um homem real, frio, calculista, tão inteligente que dava medo, tão manipulador que parecia enxergar 3 passos à frente de todo mundo. E então, naquele silêncio pesado, Ana disse: Helena, agora você tem tudo para desmontar a história dele. Ela tocou meu ombro. Mas precisa agir com calma, camadas, passo a passo. Ele não pode saber que você descobriu. Eu fechei os olhos, respirei fundo. Pela primeira vez desde a fuga, eu senti o medo dar espaço a algo maior. Uma clareza amarga, uma determinação que não tremia. Eu sabia exatamente quem ele era agora e exatamente o que eu precisava fazer. A partir daquele momento, o jogo não era mais dele. Depois da revelação, algo dentro de mim simplesmente mudou. Não houve explosão, não houve grito, não houve desespero. Houve um silêncio profundo. O tipo de silêncio que só nasce quando a dor atravessa tudo o que podia atravessar e encontra, do outro lado, uma espécie de lucidez. Eu sentia meu corpo leve e pesado ao mesmo tempo, como se estivesse me reorganizando por dentro. Ana me observava em silêncio, entendendo que eu precisava daquele instante. E agora? Ela perguntou com cuidado. Eu respirei fundo, olhando para o pendrive ainda conectado ao notebook, para os extratos sobre a mesa, para as provas espalhadas como fragmentos de um espelho que finalmente revelava a imagem completa. Agora eu preparo. Meu tom saiu mais firme do que eu esperava, devagar e sem ele perceber. Os dias seguintes foram de uma disciplina que eu não sabia que possuía. Acordava cedo, mesmo sem conseguir dormir. Tomava um café quase frio porque esquecia de beber na hora e passava horas organizando tudo. Arquivos, datas, prints, gravações. Eu revisava cada documento do pendrive, cada extrato, cada mensagem suspeita. Comparava datas. Montava uma linha do tempo com precisão quase cirúrgica. Era como montar um quebra-cabeça perverso, uma história paralela que eu não soube que estava vivendo até agora. A cada peça encaixada, eu sentia a respiração estabilizar mais um pouco. E eu falava pouco, quase nada. Na rua, na padaria, no trabalho. Qualquer pessoa que me perguntasse das crianças recebia uma resposta calma, neutra. Não porque eu estivesse calma, mas porque eu não podia correr o risco de nada chegar até ele. Eu era uma superfície lisa. Nada escorria, nada denunciava, nada vibrava. Aprendi isso com ele. O silêncio como armadura. Ana me ajudava sempre que podia. Ela me orientou sobre como salvar tudo em nuvem, como fazer cópias extras, como preservar metadados para garantir autenticidade. Me explicou quais provas eram juridicamente válidas e quais serviriam apenas para contexto emocional.
você não vai dar um passo sem estar blindada, ela dizia. E essa frase virava mantra quando o medo tentava voltar. Mas a verdade é que, enquanto organizava tudo, eu sentia outra coisa crescendo. Uma calmaria estranha, perigosa, poderosa. Era como se eu estivesse caminhando por dentro de um túnel escuro, mas dessa vez com a mão firme na parede, sabendo exatamente onde eu estava e para onde eu ia. Houve uma noite, a mais silenciosa de todas, em que eu sentei na cama das crianças. Passei os dedos pelo travesseiro deles, ainda com o cheiro misturado de shampoo e rotina. O coração apertou, mas pela primeira vez não me quebrou, porque agora eu tinha algo real, concreto, indiscutível. Eu tinha a verdade e sabia que ele não tinha ideia disso. No quarto escuro, iluminada apenas pela luz fraca do celular, eu repassei mentalmente tudo: o dossiê falso, os áudios recortados, os extratos escondidos, as transferências suspeitas, o endereço onde ele foi com as crianças, a mensagem onde falava em mostrar as provas. Cada elemento se encaixava como uma engrenagem. E então, a pergunta inevitável: quando confrontar? A resposta veio tão calma quanto a respiração que eu puxei, quando ele achar que venceu. Porque seria exatamente nesse momento, no auge da confiança dele, no ponto em que ele acreditaria estar no controle absoluto, que a queda seria mais alta. No dia seguinte, tomei minha decisão final. Separei tudo em uma pasta física e outra digital. Enviei cópias para 2 e-mails seguros. Deixei uma versão com Ana. E comecei discretamente os procedimentos legais possíveis. Eu caminhava pela casa com passos lentos, mas firmes. Havia um clima de preparação no ar, aquela tensão silenciosa antes da tempestade, quando o vento segura a respiração. Eu não tremia mais, não vacilava, não chorava. Meu corpo entendia que a fase da dor tinha passado. Agora era a fase da estratégia. E ele não imaginava nada. Naquela noite, enquanto eu organizava a última pasta de documentos, uma mensagem dele chegou no meu celular. Uma mensagem curta, limpa, precisa. Quando quiser conversar como adulta, me avise. Meu coração não acelerou. Meu estômago não afundou. Minha visão não borrava mais. Eu apenas olhei para a tela e pensei: está chegando a hora. O confronto não seria barulhento, não seria impulsivo, seria cirúrgico e devastador para ele. Ele escolheu o local. Claro que escolheu. Um café discreto, no centro, desses onde ninguém presta atenção em ninguém. Perfeito para quem gosta de manipular sem testemunhas. Eu cheguei 2 minutos antes do combinado. Ele já estava lá, sentado de costas para a parede, como sempre fazia, para ter visão completa do ambiente. A postura impecável, a expressão neutra, o relógio caro brilhando sob a luz âmbar. Por um instante, olhando para ele daquela distância, eu senti uma pontada antiga, não de amor, mas da memória, de quem eu achava que ele tinha sido um dia. Mas passou rápido, como o vento. Eu me aproximei devagar. Ele levantou os olhos e me mediu dos pés à cabeça, com aquela falsa serenidade que ele usava quando acreditava estar na vantagem. Helena, disse, como se estivesse me oferecendo um favor apenas por pronunciar meu nome. Sentei. Coloquei a pasta sobre a mesa. Ele olhou para ela e sorriu. Um sorriso curto, cínico, quase paternalista. Ainda tentando provar alguma coisa? Perguntou. Ali, naquele instante, eu senti algo dentro de mim se alinhar. Um eixo, uma certeza. Eu respirei fundo e deixei o silêncio trabalhar por mim. Ele sempre odiou silêncios que não controlava. Queria conversar como adulta, eu disse, ecoando a mensagem dele. Então, vamos conversar. Ele recostou na cadeira, cruzou os braços, seguro de si. As crianças estão bem. Muito melhor, aliás. Sem confusão, sem instabilidade emocional, sem... Eu ergui um dedo, apenas um, e ele parou. A primeira pequena vitória. Abri a pasta, espalhei os documentos um por um,
como quem vira cartas na mesa de um jogo que o adversário acreditava ter vencido. Primeiro, coloquei o extrato bancário, depois, o recibo de encadernação, depois, os prints falsificados, depois, as transcrições dos áudios recortados e, por último, com calma quase cirúrgica, o relatório que ele assinou digitalmente. Ele não tocou em nada, mas o maxilar dele travou. "O que é isso?" perguntou, mantendo a voz baixa. "A sua narrativa", respondi. "Ou, pelo menos, a versão que você queria vender para o mundo." Ele respirou fundo, tentando se recompor. "Helena, você está interpretando tudo errado. Eu fiz isso para..." "Não", interrompi. "Você fez isso antes da fuga, antes de qualquer conflito recente. Você montou essas provas para justificar um ato que já estava planejando." Ele desviou o olhar por um segundo pequeno, mas suficiente. Eu continuei. "Você manipulou mensagens, editou áudios, criou um e-mail falso em meu nome, preparou um dossiê inteiro para me retratar como incapaz." Ele quase sorriu. "Você sempre dramatiza tudo." Mas a voz falhou. Pela primeira vez, falhou. E então mostrei o que ele não esperava. Os extratos das transferências. Quando coloquei sobre a conta da outra mulher, a mão dele se moveu rápido, como se quisesse cobrir, esconder, reverter o inevitável, mas parou no meio do caminho. "Você estava desviando dinheiro", eu disse, firme, "e precisava de um álibi. Uma mãe instável, um pai preocupado, a fuga perfeita." Ele engoliu seco, e naquele movimento, naquele microgesto respiratório, eu vi o que jamais tinha visto antes: medo. Não de mim, mas da verdade. "Você não tem direito nenhum de mexer nisso", ele disse, a voz mais dura. Eu tenho o direito", respondi, "de proteger meus filhos de alguém que usou eles como escudo de um crime." O silêncio que veio depois foi denso, quase palpável. Ele inclinou o corpo para a frente e sussurrou: "Se você me expor, eu perco tudo." Eu o encarei. "Você quase tirou tudo de mim, inclusive eles." A palavra "eles" o atingiu como um golpe seco. A pupila dilatou. As mãos dele tremeram. Pela primeira vez em anos, o homem que controlava tudo perdeu o controle de si. "Helena", tentou falar. Mas eu não deixei. "Você fugiu com as crianças não porque eu era instável, mas porque você estava." Ele fechou os olhos por meio segundo. Um microderramamento de humanidade. "Tarde demais. Eu não quero destruir você", murmurei, com uma calma que não era fraqueza, era clareza. "Só quero que eles voltem. Quero paz, quero verdade e quero distância." Ele respirou fundo, pesado, como se carregasse pela primeira vez o próprio peso. "Se você continuar com isso..." Começou. Eu já continuei. Cortei. "E já entreguei cópias das provas para quem importa. O que acontecer agora depende apenas de você." Ele olhou para a pasta, depois para mim. E então baixou o olhar, derrotado. Foi um movimento mínimo, mas foi tudo. Ali, naquele gesto, eu vi o fim. Não de um casamento, mas de um ciclo de manipulação que vinha me corroendo há anos. E quando ele finalmente disse com a voz baixa, rouca, quase inaudível: "Eu devolvo as crianças, só não me denuncia." Eu senti um ar novo entrando nos meus pulmões. Pela primeira vez em muito tempo, eu respirei sem medo. Ele devolveu as crianças 2 dias depois, sem cenas, sem escândalo, sem a frieza teatral de antes. Apenas entregou as mochilas na minha porta, olhou para o chão e disse: "Elas sentiram sua falta." Eu não respondi. Não era mais a minha função curar nele aquilo que ele mesmo destruiu. Quando as crianças entraram correndo pela casa, ocupando de novo cada canto com suas vozes, seus passos desajeitados, seus cheiros de rotina, eu senti algo dentro de mim se recompor. Não de uma vez, não como mágica, mas como quem recolhe um espelho quebrado e reconstrói, lasca por lasca, a própria imagem. A paz não veio no dia seguinte, nem naquela semana, nem naquele mês. Ela foi chegando devagar, como um animal arisco que se aproxima só quando percebe que não há mais perigo.
Eu me lembro da primeira noite em que consegui dormir profundamente. Foi uma noite comum, sem nada especial, mas acordei com uma sensação que parecia impossível antes: segurança. Não a segurança de que nada ruim aconteceria. A vida nunca oferece isso, mas a segurança de saber que, finalmente, eu estava do meu lado. Aos poucos, comecei a resgatar partes de mim que eu nem lembrava mais. Voltei a conversar com amigas, voltei a caminhar pela manhã, voltei a rir de coisas bobas com meus filhos, voltei a cozinhar sem pressa, voltei a usar minhas roupas favoritas, aquelas que ele dizia que não combinavam comigo. E a cada pequena conquista eu percebia: eu não estava reconstruindo minha vida apenas, eu estava reconstruindo a mim, a mulher que eu era antes dele, a mulher que sobrevivi sendo ao lado dele, e a mulher que eu me tornei depois dele. Essas 3 versões finalmente se encontraram e fizeram as pazes. Hoje, quando olho para trás, não sinto orgulho da dor, sinto orgulho da lucidez, da coragem silenciosa, do momento exato em que eu parei de pedir que ele fosse justo e comecei a ser justa comigo. Eu não romantizo minha história, não a diminuo, não a dramatizo. Ela é o que é. Um lembrete de que, às vezes, a pior tempestade da nossa vida vem justamente para limpar o caminho que a gente não teria coragem de abandonar sozinha. E eu saí dessa tempestade inteira, marcada sim, cansada, claro, mas inteira e livre. Se você está me ouvindo agora, se essa história tocou alguma parte sua, se você já viveu algo parecido ou tem medo de estar vivendo, saiba, você não está louca, você não está sozinha e você não merece carregar o peso das mentiras de ninguém. A vida depois da manipulação, a luz depois da fuga, a dignidade depois da destruição. E há recomeços, mesmo quando a gente acha que não tem mais forças para tentar. Se essa história tocou você, me conta nos comentários de onde você está assistindo e se quer ouvir mais histórias como essa.